Seja muito bem-vindo a essa sequência de aulas que nós preparamos para os nossos clientes, para esclarecer como vai funcionar as regras da segurança do trabalho, como que a MAP vai fazer os procedimentos, a implantação, os passo a passos. E essas aulas vão se dividir em 3 etapas. A primeira é essa, que é uma explicação geral do processo da MAP. A segunda etapa é a explicação das normas regulamentadoras, porque não são a todos os ramos de atividades, a todas as empresas que aplica todas as normas. Então você vai entender qual é a norma que vai estar sendo aplicada ao seu ramo de atividade, à sua empresa. E a terceira etapa é como vocês vão dar sequência nessa questão da segurança do trabalho através do gerenciamento de risco ocupacional. Eu espero que esses vídeos ajudem vocês. Se você trocar funcionário do setor, você vai ter acesso a esses vídeos que vão ficar gravados. Então, cada funcionário que for entrando no setor onde cuida da segurança do trabalho dentro da sua empresa, então isso vai facilitar, fazer com que você não fique tão dependente, né, de um atendimento da MAP. Então, para começar aqui, quero falar para vocês a respeito, né, sobre todo esse processo de implantação que nós vamos fazer. Vai ter um manual, vai ter o passo a passo e vocês vão receber esse material, vocês podem ficar tranquilos. Então, uma explicação geral aqui. As normas de segurança do trabalho, elas são obrigatórias por lei, né, do Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador de cumprimento dessas regras de segurança. Mas o que acontecia? Sempre, né, dependia de um fiscal ir até o local, ir até as empresas, para poder realmente averiguar, avaliar se estavam sendo cumpridas as regras de segurança do trabalho ou não. Mas, em 2014, começou aí a implantação do e-social. Mas a exigência, a obrigatoriedade de transmissão desses eventos passaram a ser por grupo de empresa, mas a grande maioria em 2020, com prazo para 2021. O que acontece então? Como a lei da segurança do trabalho ela é muito antiga, ela é de 1977, que como vocês podem ver, de 1977, né, tem um percurso grande aí até a obrigatoriedade pela transmissão dos eventos. Então, a lei foi criada e passou a ser exigida através do e-social o cumprimento dessa lei. Então, o e-social é um banco de dados onde vai cruzar todas as informações, né, da Receita Federal, da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho, do INSS. Então, tudo está visível aos olhos dos órgãos fiscalizadores através da transmissão dos eventos do e-social. Então, a partir disso, a empresa contrata, né, todas as empresas aí dos ramos administrativo, rural, todas as empresas que possuem funcionário regido por CLT têm que ter a documentação da segurança do trabalho. Existe aí um diferencial para quem é MEI, ME e EPP, mas, por via de regra, quase todas aí estão tendo que cumprir algum passo a passo, vocês vão entendendo. Então, praticamente, a empresa contrata a segurança do trabalho, né, para fazer o programa de gerenciamento de risco. O programa de gerenciamento de risco é uma avaliação, né, em campo, e através dela, né, tem toda a sequência das outras questões da segurança do trabalho. Então, através desse programa de gerenciamento de risco, nós vamos avaliar quais são os perigos e quais são os riscos. Ah, Rosa, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Perigo, existe um tubarão no mar. Risco, você nadar lá junto com esse tubarão. Então, a gente vai avaliar perigos e risco, né, nessa metodologia. E através dos riscos que forem avaliados, vão ser elaborados outros documentos, né? Por exemplo, o LTCAT, que é um documento importante para aposentadoria especial. O teu computador vai precisar desse documento também para fazer a transmissão da questão de aposentadoria especial, para a classificação correta da GFIP. Então, é um documento extremamente importante. Aliás, todos são, né? O LIP é um outro documento que é para
insalubridade e periculosidade. Então veio que a legislação ela é diferente, ó, são cumprimentos diferentes. O pessoal mistura um pouco porque a documentação acaba aqui indo tudo junto mesmo, mas são documentos diferentes. E o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse é o documento que, quando é identificado um risco, por exemplo, ruído, identificou o ruído, aí através dele vai identificar no PCMSO qual exame é obrigatório para o ruído. A audiometria. Então vai ser colocado nesse documento para fazer um planejamento de quanto em quanto tempo vai fazer a audiometria. Se der alterado, o que vai ser feito com a audiometria? Então é dentro desse programa que é feito isso. E tudo isso compõe o gerenciamento dos riscos. Então a empresa deve gerir os riscos ambientais dentro do seu ambiente de trabalho e através dessa documentação ela vai ter parâmetros para cada situação. E, gente, olha o processo gigante que acontece internamente na MAP para que essa documentação fique pronta. Aí você fala assim, nossa, Rosa, o que eu tenho com isso, né? Processo gigante toda empresa tem. Mas é importante você saber, quando você contrata uma empresa, o que ela está fazendo, né? Internamente para você, porque acontece muito do cliente falar assim, ó, eu contratei vocês para fazer a segurança do trabalho, posso mandar os funcionários fazer exame? Poderia, se tivesse um documento já pronto para a gente lançar no sistema, mas aí existe o tempo de lançar isso no sistema. O correto é quando você contrata uma empresa de segurança do trabalho, você fazer esse processo, esse caminho. Por exemplo, ó, faz toda a parte lá administrativa, né, tudo comercial, faz a proposta, manda o contrato, assina o contrato, aí nós damos início com a parte técnica para fazer a documentação em campo. Então vai fazer o agendamento de risco, vai fazer a análise preliminar desse risco, solicitação de dados. Tá vendo que tem uma estrelinha aí? Por quê? Isso depende do cliente. Essa solicitação de dados, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ficha de registro completa, uma outra planilha do Excel com os dados. Então, faz a avaliação ambiental, vai ter que ter quantificação, ficou acima do limite de tolerância, tem que voltar lá para o comercial para explicar para vocês, ó, isso aqui vai ser preciso, porque o primeiro orçamento, o primeiro contato que a gente faz por telefone, o cliente pede assim, eu preciso dos laudos PGR, PCMSO e LTCAT. Só que aí ele não tem conhecimento, né? No caso, vocês não têm conhecimento para saber, ó, tem ruído, fica acima do limite de tolerância. Algumas empresas até têm, né? Olha a documentação e sabe nos passar, mas a grande maioria não. Então, vai ter que ter uma segunda conversa aí a respeito de quais são as quantificações que se aplica à sua empresa. Tem forno? Tem máquina que vibra? Tem máquina que faz ruído? Está acima do limite de tolerância? E a quantificação, e depois sim vai para o outro departamento, que é o técnico interno. Então, o departamento técnico interno, ele vai fazer a avaliação, lançamento de todos esses dados dentro do sistema, enviar para correção, vai fazer a assinatura dos laudos. Então, assim, olha o caminho que é feito. Então, chegar, fazer a contratação de uma empresa de segurança do trabalho, falar para ela, já posso mandar fazer os exames? Pode, mas vai sair faltando dados? Então, vai precisar, talvez, corrigir essas informações. Talvez vai ter deixado de fazer exame e vai perder aquele exame. E se mandou para o E-Social, tem que retificar. Então, assim, é complexo, gente. É complexo. E o que nós estamos oferecendo e falando para vocês é o que é certo para ser feito. Sempre dá para fazer certo? A gente sabe que não dá para fazer sempre certo, mas você paga a MAP para te explicar o que é certo. Então, toda vez que você perguntar, nós vamos falar para você o que é certo de fazer. Porque se você tiver problema, você não pode nunca vir na sua cabeça o seguinte pensamento. Eu paguei a MAP e ela nunca me falou a respeito disso. Eu paguei a MAP e não estou sabendo sobre isso. Não. Então, de nós, você sempre vai ter informação do que é certo para ser feito. Depois, então, faz essa parte interna, que faz a parte médica, para depois, volta aqui no gerenciamento dos riscos com treinamento, para fazer a transmissão do E-Social e daí para frente, sim, fazer o gerenciamento desses dados. Então, gente, por que eu falo que a avaliação de risco, a descrição da atividade é extremamente importante?
Primeiro, é a descrição de atividade que determina o risco. Por quê, Rosa? Você vai ter 50... Rosa, mas eu tenho 12 funcionários. Todos eles são da produção. Só que você pode ter alguém da produção que só opera a máquina e outro da produção que opera a máquina e também ajuda no acabamento. Muda o risco? Todo risco, quando ele muda, vai mudar, pode ser que muda o exame, vai mudar a recomendação de EPI, as medidas de proteção, os treinamentos, a insalubridade, a periculosidade. Então, o risco muda tudo. Uma atividade feita diferente tem que classificar o risco, porque nós não podemos errar. Quando a gente erra dentro da segurança do trabalho, os erros são gravíssimos, né? Tem multa. Então, a gente não pode errar. Então, essa primeira etapa de fazer essa avaliação do ambiente e tudo mais, demora em média uns 15 dias. Às vezes, Rosa, eu tenho um comércio, um funcionário só. Não vai demorar 15 dias. Essa grande regra de maioria é 15 dias por conta de quantificação. E quando nós estamos nessa etapa do técnico estar em campo e fazer a avaliação de risco, fazer a análise preliminar desse risco e solicitar os dados, quando tem essa estrelinha, é porque essa ficha aqui, essa planilha do Excel, sem ela estar preenchida corretamente pela empresa para enviar para a MAP, a documentação fica parada, o processo fica parado. Então, a gente só consegue dar continuidade depois que isso está em nossas mãos. Por isso que quando o comercial fecha o contrato, já manda essa planilhinha do Excel. Porque na grande maioria das empresas não tem a descrição da atividade completa do colaborador. Então, essa ficha deve vir com a ficha de registro dos colaboradores, com essa planilha preenchida, com as fichas de dados de segurança dos produtos químicos, com o CA desses EPIs, né? Então, todas essas informações. Rosa, por que eu preciso da descrição da atividade, sendo que eu paguei vocês para vir aqui fazer o levantamento para mim? Nós vamos olhar tudo isso aí, ó. Quem que mexe com químico, qual a máquina, tudo isso nós vamos olhar. Só que, quando a gente está em campo, normalmente a gente pega as informações com o colaborador. E o colaborador fala, não, além de operar a máquina, fazer tudo isso, eu também lavo o banheiro aqui. E a gente põe isso no documento. E aí você fala assim pra gente lá na frente, não, ele não fazia isso. Então, nós já estamos calejados, né, 20 anos caminhando aí com a segurança do trabalho, nós entendemos que é importante cruzar as informações. O que a empresa espera que esse colaborador faça e o que esse colaborador diz que está fazendo. Tem divergência? Gente, na real, ele vai lavar o banheiro ou não vai lavar o banheiro? Não vai lavar o banheiro. Vamos colocar na ordem de serviço e ele vai assinar. Você não vai lavar banheiro, não faz parte do seu trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, gente, acreditem. O que nós fazemos, o processo que nós fazemos é o melhor para a sua empresa. É o melhor para o seu colaborador. Então, assim, dê importância a todos esses detalhes. Nós vamos precisar fazer isso muito bem feitinho, muito bem casado as informações, para que você não tenha problema lá na frente com fiscalização, com ações trabalhistas e tudo mais. Então, observação importante, né? A descrição da atividade no máximo 999 caracteres. Por que isso, Rosa? O E-Social não aceita subir informação se for diferente, se for mais. A ficha técnica não é ficha de dados de segurança. Antes era FISPIC, Ficha de Informação de Segurança sobre o Produto Químico. Agora não, veio a FDS. E para transportar produtos químicos, os caminhões usam uma ficha técnica. O que nós precisamos é a ficha de descrição desse produto químico. Então, sem a planilha de dados, nós também, essa planilha anterior que eu falei para vocês, nós também não conseguimos fazer a avaliação ambiental e sem vistoria no local também não tem como. Mas como assim, Ron? Tem empresas que pedem pra gente, mas tem como você fazer levantamento de risco, fazer o documento sem ir no local? Não tem, gente. O nosso olhar é diferente da explicação da descrição da atividade para a segurança do trabalho. Então, a avaliação em campo é obrigatória e é necessária. Rosa, mas eu vou pegar uma obra, eu nem entrei lá ainda, eles querem que eu faça. Então, eles querem que você faça uma análise preliminar de risco. Então, a gente faz uma avaliação preliminar e depois tem que ir a campo. Não tem outra maneira. Rosa, mas tem empresa que faz e não vai. Tudo bem, nós não fazemos.
Ô, Rosa, tem empresa que está certificado em quantidade menor de horas de treinamento. Nós não fazemos. Não fazemos, gente. Uma das coisas que fazem a equipe da MAP ter orgulho, né, e conseguir dormir à noite, ter a consciência tranquila de que o que precisa ser feito é feito. O que nós fizemos para facilitar para o cliente com relação ao horário de treinamento, carga horária de treinamento? Tem norma que é 40 horas de treinamento. Então, nós temos uma plataforma de treinamento EAD. Então, teórico, o cliente pode passar para o funcionário assistir EAD, ele vai assistir no tempo, né, que a empresa vai disponibilizando, e a prática a gente agenda, fica um tempo menor, mas não fazer todo o conteúdo não tem como. Assim, nossa, esse pessoal da MAP é chato, né, gente? Segunda etapa, né, fazer a implantação de dados no sistema. Gente, isso demora em média 45 dias, via da regra, óbvio. Se for uma empresa com um funcionário, comércio, vai ser mais rápido, com certeza. Mas nós colocamos 45 dias porque todos esses dados eles são cruzados, então a gente precisa ter uma atenção aí. Olha quantos campos aqui só no cadastro do cliente para ser feito. Não tem como a gente ficar exportando os dados, porque a gente prefere, né, fazer a avaliação em campo e colocar todos os dados do nosso ponto de vista. Então, é um caminho. E, gente, o que eu quero mostrar? Uma outra situação aqui para vocês. Deixa eu ver. O nosso sistema, ele é extremamente funcional. Ele te ajuda em tudo. E vocês vão ver mais para frente que tem um lugar onde tem todos os vídeos. Rosa, eu quero começar a fornecer EPI pelo sistema. Tem como? Depois a gente vai falar sobre isso. Essa parte aqui do sistema, do suporte, aqui dentro, vocês vão ter todos os vídeos salvos. Então, tem todos os recursos. Rosa, eu quero saber como eu faço para lançar a EPI. Então, você vem aqui, ó, Ctrl F no seu teclado e coloca EPI. Opa, não é EPI, né, gente? EPI. Ó, tá vendo, ó? Cadastro de tipo de EPI, movimentação do estoque, nota fiscal, não sei o que, DPI. Olha quanta coisa de EPI que ele tem. Ah, Rosa, agora eu quero fazer a minha CIPA, controlar a CIPA por dentro. Olha aqui. Como fazer eleição, a votação através do sistema, né? A CIPA, eleição, votação, gestão. Tá tudo aqui, gente. Então, vocês têm um sistema completo para auxiliar vocês na questão da segurança do trabalho. Então, aqui, ó, na parte da segurança do trabalho, tá vendo? EPI, plano de ação. Como que eu vou acompanhar o plano de ação? Lá no videozinho não tem como. Então, o plano de ação da minha empresa já existe? Tá vendo? Vou pegar aqui o plano de ação da minha empresa, né? Tem todo o histórico, ó, de todos os anos. Vou pegar aqui. Ele vai mostrar aqui para vocês, ó, o que tem para ser feito. Foi feito? Está concluído? Ah, Rosa, eu quero programar isso aí. Vamos para o 5W2H, ó, o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer. Então, ele tem tudo o que você precisa, ó, a CIPA. Tudo que você precisa está aqui dentro. Então, a CIPA você consegue acompanhar, CIPAT, fazer candidatura, montar um calendário, tudo aqui, gente. Não podemos falar que não temos suporte para nos auxiliar. Mas vamos continuar aqui com o nosso arquivo. Então, observações. Sem a ficha de registro do colaborador, a gente não consegue dar andamento. Sem os EPIs, a gente não consegue neutralizar a insalubridade. Terceira etapa, os exames médicos. Tempo indeterminado, porque depende também da empresa mandar todos os dados, a gente lançar nos sistemas. Mas sem os documentos estarem prontos, não tem como a gente lançar risco. Sem a guia de encaminhamento preenchida devidamente, nós não conseguimos atender no balcão. Então, os colaboradores chegam lá no balcão e imagine que a gente precisa, né, de todas essas informações. Qual a descrição da atividade, qual o setor. Então, eu vou mostrar uma fichinha para vocês. E aquela planilha de novo, né? Não, essa planilha, sem a planilha de exames realizados nos últimos 12 meses, a gente não consegue avisar o cliente quando está vencendo o próximo exame. Então, se você chegou para a MAP agora,
é um cliente novo e teve exames feitos em outra clínica, não está no nosso banco de dados. Essa primeira etapa, nós precisamos que você vai acompanhando quando é que vence o exame e vai mandando para a MAP. Ah, Rosa, eu não consigo fazer isso, quero que vocês façam. Então, a gente vai precisar do relatório de quando foi a data que foi feito, quais tipos de exames, para a gente lançar no sistema. Aí sim a gente conseguir acompanhar o vencimento dos exames da sua empresa. Aqui está a guia de encaminhamento. Então, é essa guia de encaminhamento com a descrição da atividade devidamente preenchida que a gente consegue dar sequência ao atendimento. Olha o grifado aí, de marca-texto. Sem a guia, o colaborador não é atendido. Aí fala assim, nossa, Rosa, eu fui lá e não consegui ser atendido, porque precisa dessa guia. Porque nessa guia tem informação da descrição da atividade, a gente vai saber qual é o risco e quais exames ele tem que ser feito. Então, quarta etapa, o treinamento por tempo indeterminado também, né, esse treinamento, porque depende de toda a documentação estar pronta para a gente definir quais são os exames. Então, sem a relação do histórico de treinamento dos colaboradores, nós não conseguimos acompanhar os vencimentos. Sem o manual de máquinas, a gente também não consegue fazer treinamento. E depois vocês vão ver sobre a NR12 e vão entender um pouquinho sobre isso. Última etapa, o gerenciamento de risco. Então, o PGR, essa avaliação que você contrata a MAP para fazer, ela é uma das etapas do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é o todo. Tudo que acontece dentro da sua empresa, o que você faz para gerir esses riscos. E fique tranquilo, nós vamos falar sobre isso. E aqui está um exemplo, né, do PDCA, que é o tempo todo, ele nunca termina esse ciclo de desenvolvimento, né? Então, primeiro a gente faz a avaliação de risco, que é a MAP, depois faz a avaliação ambiental, controla esses riscos, é a empresa que faz, e a avaliação da eficácia a empresa faz. Porque pode acontecer da MAP fazer uma avaliação e continuar tendo acidente naquele local. E aí você vai avaliar e falar, Rosa, não resolveu, o que a gente vai fazer? Vai ter que chamar um engenheiro mecânico? Vai ter que chamar um especialista nesse risco, nesse departamento, para fazer algo para minimizar essa condição de risco. Pessoal, é vantagem para alguma empresa ter dentro do seu ambiente de trabalho um risco não controlado? Não é, porque isso vai vir indenização, fiscalização, ação trabalhista. Então, o melhor caminho para a empresa é controlar os riscos, tentando eliminar, neutralizar ou manter ele no controle. Eu sei que é muita informação, eu sei que o assunto não é muito legal, mas nós vamos caminhar juntos e eu estou feliz em poder caminhar com você nessa sequência aí de treinamentos e seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos dar sequência em outros vídeos agora falando sobre as normas regulamentadoras. Até breve!